que o emulsificante faz? Eu digo que ele aumenta a validade porque ele mantém o seu pão macio. E pão macio tem sinônimo de pão fresco. Ninguém quer comer pão seco. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa, na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. E no episódio de hoje eu vou falar para você quando e como utilizar o emulsificante na preparação de massas. E aí, vamos lá, Patrícia? Vamos sim. O uso de emulsificante é obrigatório nas massas? Ele é opcional. Mas com o conhecimento, depois que você começa a conhecer ele, eu falo que ele não se torna obrigatório, ele se torna fundamental na sua produção, com a boa aplicação. Então, essa é uma regra, né? Até hoje eu estou usando os emulsificantes da Patrícia, ó, né? A Patrícia também usa, não pense que ela faz pães também, viu? Ela é uma boa degustadora, sabe aquelas coisas assim? Começa a ficar muito íntimo, né? Massas feitas com emulsificante têm melhor conservação? Tem melhor conservação, sim, tá? Ajuda não vou dizer que é o perfil industrial. Continua sendo uma massa artesanal pela quantidade que nós usamos, mas mantém essa massa mais úmida, né? Quando você come um pão que ainda está macio, você fala, esse pão é novo. Não é isso que você pensa? Porque se o pão endurecer, mesmo que ele tenha um dia, né, que você fez, a pessoa acha que o pão é velho, as pessoas acham que ele está envelhecido. Então, o que o emulsificante faz? Eu digo que ele aumenta a validade porque ele mantém o seu pão macio. E pão macio tem sinônimo de pão fresco, tá? De pão novo. Mesmo, então, aí quando ele é seco, mesmo que ele tenha um dia, tenha feito naquela hora, ele é seco, você acha que o pão é velho. Ninguém quer comer pão seco. Qual quantidade eu devo usar para cada quilo de farinha? Eu uso 5 ml do líquido ou 5 gramas do gel, tá? Esse é o gel que eu mais uso, da Marvigel, tá? Esse é o gel. E uma coisa que as pessoas não precisam é colocar na geladeira, tá? Que muita gente, já vou falar, porque às vezes a pessoa pergunta, e já não coloque em geladeira, mantenha ele sempre com a tampinha limpa, bem armazenado, ele tem uma validade, e aí você pode usar, né? Use uma colher limpa para pegar. Então, esse é o gel, 5 gramas ou líquido. O líquido é muito difícil de encontrar, muito, muito raro. Em São Paulo até a gente ainda encontra em algumas cidades, mas é bem mais difícil. O líquido, ele tem um acréscimozinho, que ele tem o óleo essencial de laranja, né, que dá um colorido melhor aos pães. É difícil de encontrar. Futuramente, provavelmente a gente vai ter ele embalado aí para fazer uma distribuição no nosso canal, né? A gente está estudando isso daí. Então, futuramente vocês provavelmente vão encontrar a venda dele pelo canal. Mas vai demorar um pouquinho ainda. É um projeto. Esses são os dois tipos mais usados? São. Existe algum outro? Não, são os dois tipos mais usados na panificação artesanal. Esse aqui também é usado na área industrial, o líquido. O líquido é mais usado na área industrial e esse aqui na panificação artesanal. E aí eu falo assim, se você come sorvete, porque ele é utilizado para sorvete, já é um produto que você conhece ele, não está usando porque não pode usar emulsificante. Então, se você toma tanto sorvete, porque eu não posso usar na panificação na quantidade adequada, tá? Então, não tenha medo de utilizar esse produto. É um produto, eu conheço a empresa, conheço a indústria e a fabricação do produto, tá? Não estou falando de, o produto é bom, porque... Não, conheço, desde muitos anos, eles vêm cada dia aperfeiçoando. E alguns produtos deles, geralmente, são de algas marinhas, né? Melhorador é semelhante a emulsificante? Não. Melhorador, não
não é igual ao emulsificante. O emulsificante faz a emulsão da massa, faz a junção, ele ajuda na elaboração da massa, unindo os líquidos com a parte das gorduras. Então, ele ajuda muito na emulsificação e na formação de cadeia de glúten. É muito mais rápido fazer com o emulsificante. Normalmente, as pessoas usam melhorador porque elas têm uma farinha ruim e elas adicionam para melhorar a qualidade dessa farinha, melhorar a qualidade da massa. São dois produtos extremamente diferentes, tá? E eu tive um caso agora, até bem pessoal de casa, que uma pessoa comprou um melhorador, veio num envelopinho que ele fala que ele tem até um nome, que é para melhorar a massa do pão. A pessoa pensou que era fermento, ele é muito parecido com fermento seco. Aí ele vem em envelopinho no supermercado. E aí a pessoa, até conhecida, foi lá e colocou na massa e o pão não crescia, não crescia, não crescia, e ela pensou que o melhorador fazia o papel do fermento. Tá? Melhorador não, ele só vai ajudar a enriquecer a farinha, melhorar a qualidade da farinha, e melhorando a qualidade da farinha, ele melhora a qualidade de massa. Qual é o meu pensamento? Compre boa farinha e não precise gastar com um melhorador. Agora, o emulsificante, ele tem uma função de te ajudar a evolução dessa massa muito melhor. Tá? A elaboração da massa se torna mais rápida quando eu tenho o emulsificante. O emulsificante pode melhorar a coloração dos pães? Pode. Isso aqui é um exemplo, tá? Eu ainda comentei hoje, falei, olha como os pães estão corados, todos iguais, ó. Tá? Então, assim, a coloração do pão, ele ajuda bastante na coloração do pão. Gente, emulsificante é usado em padaria, né? E é interessante isso, que você tem os pães todos iguais, que às vezes não está pincelado esse pão aqui, ó. Não foi pincelado. Ele é um pão que ele ganhou coloração sem pincelamento. Né? Eu pincelo alguns pães recheados por questão de rapidez, de coloração. Mas quando você quer um padrão de pães, o emulsificante é bem importante na coloração dos pães. Ele ajuda muito. Principalmente se o líquido, o óleo essencial, ele vai colorir mais fácil. Esse aqui também. Ajudam bastante, os dois ajudam, mas esse aqui ajuda um pouco mais. O emulsificante aumenta o volume da minha produção? Ele aumenta sim, muito pouco, chega a dar em torno aí, vamos jogar de 10%, 5 a 10%, ele aumenta o volume de massa, ele dá uma emulsão maior na massa, um rendimento melhor na massa, tá? Isso é comprovado. Pela própria indústria que faz, ele aumenta, ele melhora a massa. Faça uma massa sem emulsificante e veja que você vai ter aí um resultado, vamos supor, 3, 4 pães a mais, você vai ter com a massa, ela tem uma emulsão melhor na elaboração. Quando eu devo acrescentar o emulsificante na massa? É assim, eu gosto na homogeneização. Quando eu misturei os ovos, a gordura, e já coloquei uma parte da farinha, quando eu estou fazendo essa homogeneização, eu gosto de colocar o emulsificante nesse período em que ou eu estou trabalhando na mesa, no rasgar da massa, então eu já coloquei propriamente todos os ingredientes, só falta a farinha final ou a água final. Eu coloco ele nesse período. Eu falo que é na homogeneização, quando eu estou misturando aqueles ingredientes, eu coloco ele, porque eu vou depender dele para fazer o quê? A união, né, dos líquidos com a gordura. Então, eu tenho que colocar nessa hora. Não adianta eu querer colocar o emulsificante quando eu finalizei a massa. Não tem como. Mas, num caso de esquecimento, aí eu vou ter que retomar essa massa para rebater, né, para bater novamente, que não é o que eu gosto de fazer, e adicionar o emulsificante. Mas aí pode até deixar um aroma na massa e não é bom. Sempre no meio, né? Quando você já começou a homogeneização, você colocou lá tudo, líquido, fermento, sal, açúcar, já coloque ele que ele é muito aliado nessa parte da união da gordura com o líquido. Fica muito bom. Se eu esquecer de colocar o emulsificante na massa, eu posso colocar depois de pronta já? É o que eu falei, você pode adicionar no final. Quando você adicionar no final, ele não te ajudou no começo, porque ele ajuda a massa a desenvolver muito rápido. Quando você usa emulsificante, ela evolui muito rápido, ela desenvolve glúten rápido, une rápido as gorduras com a água. Então, assim, você perdeu essa oportunidade que ele tinha de te ajudar no meio da massa. Ele pode te ajudar daí só manter a maciez
e a coloração. E aí você vai ter que introduzir esse produto e bater essa massa de novo, sovar de novo, até que ele se dissolva totalmente. Às vezes você vai até precisar colocar um pouquinho mais de farinha ou de líquido para mexer nessa massa. Então é melhor que você não esqueça ele. Eu falo que o melhor é não esquecer. Ou então, se esqueceu, não utilize. Vai ser bem mais difícil colocar ele dentro da massa de novo. Eu, às vezes, quando se ocorre comigo que eu separei a receita e não separei ele, bati a receita, eu prefiro não usar, tá? Porque já perdi a oportunidade da função, da melhor função que ele tem, então para mim eu falo, não vai ser tão útil daí. Vai ser bem mais difícil adaptar. E pode, de repente, ficar com um aroma, né? Porque ele vai Pode ficar... dar mais prejuízo. Mais prejuízo, ele pode ficar externo, de repente eu não diluí ele direito. Então, eu acho que não use não. Melhor deixar daí. Não usou, não usou. E eu posso utilizá-lo com qualquer tipo de farinha? Sim, qualquer tipo de farinha eu posso utilizar. Sem problema nenhum. Eu utilizo em todas elas. Não faço pão integral, faço pão com enriquecido, com farinha branca, qualquer tipo de farinha. Lembrando uma coisa que é uma pergunta que às vezes pode surgir, esse daqui, ele não é indicado para bolo, tá? O outro sim, também é indicado para bolo. O gel é indicado para bolo, tá? Esse aqui não, o líquido não. Tá? Então você não pode estar utilizando na massa de bolo. Que vem essa pergunta direto. Ah, posso usar no bolo? Esse sim, mas tem que ter também receita adequada para bolo, viu? Não vai colocando em qualquer bolo. Ah, eu bati o bolo tal e eu coloco emulsificante. Porque emulsificante no bolo, você pode bater a massa total, né? No emulsificante com bolo. Você não precisa separar a clara, a gema, nada disso. Então tem uma receita adequada para emulsificante feito. Mas só o gel se utiliza no bolo, tá? Até porque o líquido, ele tem já um cheiro de pão, né? Tem mesmo. Ele dá um aroma no pão muito gostoso, né? Tem. Esse aqui, o líquido, ele tem um cheiro maravilhoso. Quando você está assando os pães, ele exala um cheiro fantástico, né? E quando você come, ele não tem nenhum sabor de química no pão, né? Só tem o sabor de gostoso de pão. É muito diferente comer um pão com emulsificante e sem emulsificante. Usando o emulsificante, meus pães deixam de ser caseiros? Na quantidade que eu uso, não deixa. Eu digo assim, a receita estando adequada, e eu vou usar uma parte, né? O emulsificante, é a mesma coisa. O seu sorvete que você faz em casa, ele deixa de ser caseiro porque você usou o emulsificante? Não. O uso. O que é artesanalmente? Eu não usei equipamentos, né? Porque quando é industrial, ele não tem manuseio de mão artesanal. Coloca lá no início do equipamento o produto e ele sai lá no final, entendeu? Então é um produto industrializado. No artesanal, que é o nosso manuseio de mão ou de um equipamento pequeno caseiro, não tem esse problema não, ele não vai deixar de ser caseiro. Você faz o bolo de caixinha, ele deixa de ser caseiro? Não. Você comprou uma mistura que ela é produzida numa indústria, mas quando você passa a manusear ele é o quê? Caseiro, você fez um bolinho na sua casa, né? Artesanal. Então não vai deixar de ser pela quantidade que se usa e o produto que se usa. Porque olha aqui, ó, na indústria, esse produto ele foi desenvolvido como linha caseira, artesanal. Quando a indústria tem o outro que ela desenvolveu, linha industrial. A indústria tem as duas linhas. Se ela desenvolveu caseiro, por que é que eu não posso usar no meu pão artesanal? Vai deixar de ser caseiro? Não. Tá? Ele só vai me ajudar. E é muito pequena a quantidade que se usa para 1 quilo de farinha. Que, na verdade, a referência é 1 quilo, mas geralmente um pão que é usado 1 quilo de farinha, ele tem vários ingredientes que essa massa vai te dar 1,6 kg, 1,7 kg de massa. Para 5 ml, é muito pouco. Tá? Muito pouco mesmo. E um fato interessante que se você bater 3 massas, na virada da massa você vai ter que usar, né, mais o outro 5 ml. Aí você já vai ter as receitas dobradas, que a gente já tem as receitas aí dobradas. Quais pães eu posso usar o emulsificante? Qualquer tipo de pão?
ser salgado, Posso. recheado, sem recheio? Posso usar no doce, no salgado, qualquer um. Outra pergunta que fica é massa mole. Sabe, massa de liquidificador? Aquela massa de colher que a gente chama de tal. Posso usar? Posso usar. Bato junto com essa massa mole. Ele não vai desenvolver glúten, mas ele vai me ajudar a ter uma massa com a união de gordura e líquidos melhor. E vai me dar um colorido mais bonito para o meu pão de liquidificador. Então, não é proibido usar. Ah, mas eu não vou desenvolver glúten. Ah, mas eu não vou sovar. Não, mas você quer um colorido bonito no pão? Você quer um pão mais úmido? Então, você pode usar. Na massa mole, também pode usar. Então, muita gente pensa que não pode, mas pode sim. Tá? Só que você não pode esquecer que a massa mole tem que... Já não vai esquecer, a mesma coisa da outra, vai colocar lá no início com os ingredientes. Então, vai desenvolver glúten, mas você tem que colocar no início lá dessa massa. Não vai bater no liquidificador, tá? Pra vocês terem ideia, esse líquido ele é chamado óleo 3. E ele não é óleo. Se eu jogar, ele dilui na água. Tá? Ele não é óleo, não. É só o nome que é por causa do óleo essencial. Tá? Ele é o polissorbato entre 60 e 80, é uma enzima. Toda receita, todo pão que você vê, vai estar escrito polissorbato 60 e 80. Entre 60 e 80, que serve tanto para massa doce e tanto para massa salgada, entre 60 e 80, tá? Então, ele é usado. Em pequena quantidade, continua sendo artesanal. A partir do momento que vou fazer uma grande produção, aí eu vou usar equipamentos numerosos, aí a indústria, ela já tem um planejamento, né, químico. É diferente, que vão te dar um pão que vai ficar meses aí. A pessoa fala do emulsificante no pão caseiro, mas come um pão industrial que tem 50 vezes mais química do que isso. Né? Exatamente. E come. E o mais engraçado no pão industrializado é que ele não te dá fator de saciedade. Quanto mais você come um pão, compre um pão integral industrializado e você come várias fatias, ele não te dá o fator de saciedade. O seu pão que você faz, você come uma fatia e você tem tudo ali, te dá um fator de saciedade maravilhoso. Né? E a gente não se dá conta disso. É impossível eles colocarem os pães no Brasil inteiro em gôndola se eles não tiverem um percentual de química terrível. Né? Então, se eu puder fazer o meu caseiro e usar só um pouco, eu não vou ter problema não. Porque não existe só pessoas que consomem para casa, nós comercializamos, as pessoas comercializam. E para ela ter uma garantia melhor no seu produto, né? Sempre ela deve mencionar na sua etiquetinha, tem farinha, tem e emulsificante, tá? Sempre deve mencionar no produto que você vende. Se você já tem a sua etiqueta, faça isso. E se você está fazendo seu pão pela primeira vez, já está aprendendo de maneira correta. O que aconteceram dos vídeos de emulsificante, várias vezes que nós falamos, os nossos vídeos, pessoas que mudaram as massas que elas já faziam há muito tempo e depois que elas aprenderam a usar a técnica de batedeira, a técnica de emulsificante é completamente diferente na nossa comunidade, né? A padaria na sua casa, né? A comunidade precisam ver os pães que eles mandam para nós. São coisas muito lindas. Eu fico admirada. E eles usam emulsificante, usam a nossa técnica. Quais são os principais benefícios do emulsificante? Os principais é essa praticidade de fazer a massa. O principal mesmo é que ele mantém a umidade dessa massa e a união da gordura com os líquidos, que acelera o processo da massa. É muito mais rápido você fazer massa com emulsificante. Eu não sei se você já fez, Patrícia, quando você está rasgando assim a massa, que você coloca o emulsificante na mesa e ela se transforma, ela vem já juntando a massa. É muito rápido o processo. Ajuda muito, muito. Acho que a maior vantagem na produção uma das maiores vantagens é que você não precisa preparar a sua massa na hora. Você pode manter essa massa em geladeira durante 12 horas, sabe? Você pode fabricar, modelar e manter. Então, muitas alunas minhas hoje fazem a produção à noite, colocam na geladeira e assam de manhã para levar, para entregar os seus salgados quentinhos. Antes delas me conhecerem, elas tinham que levantar muito cedo, 3 horas da manhã, para fazer massa, pão e tudo. E hoje mudou a história. Ela faz à noite, descansa de manhã, ela liga o forno, tira da geladeira direto para o forno.
né? Ele estabiliza a massa. Essa massa aqui mesmo ficou na geladeira, né, no saquinho, eu modelei e ela cresceu normalmente, e ela não desestabiliza, ela não mela, não perde a massa. Ela é muito boa a estabilidade de massa com o emulsificante. Eu acho que um dos maiores ganhos que a gente tem é esse dele poder ficar essa massa na geladeira. Eu sempre falo assim, ó, na fabricação, faça 5, 6 massas e guarda lá. E depois começa a sua produção. Isso é uma grande vantagem, adianta muito. Porque enquanto a massa está lá, você faz os recheios, né? Ou faz os recheios, depois faz as massas e deixa guardada. Vai tirando só aquela que é necessária. Quando você não tinha esse processo de emulsificante de geladeira, o que te acontecia? Você perdia as massas, né? Você não tinha forno suficiente para assar os pães. O que acontecia? O que ficava aqui em cima da mesa, se você colocasse na geladeira, não ia estabilizar, não ia parar de crescer. O emulsificante estabiliza, então ele cresce lentamente e não perde. Ele também é conhecido como retarde, né? Retarde, que ele retarda o crescimento. Chamado de padaria noturna. Tem um monte de nomes que se dá para estabilizar essa massa. E ele ajuda muito nessa produção. Quem tem que entregar pães cedo, faz à noite, tranquilo. Só que aí, assim, ele tá ali modelado, prontinho para assar, liga o forno e leva diretamente ao forno. Aí ele vai te dar esse colorido aí. Mas eu acho que um dos maiores ganhos do emulsificante é às 12 horas. Às vezes eu bato massa de manhã, eu vou trabalhar e quando eu volto eu chego e modelo a massa. Não é um ganho? Com certeza. Eu vou comer pão quentinho. Se eu tenho 10, 15 minutos para fazer uma massa, faço a massa, deixo lá e de noite como pão quentinho. E isso aí é até para a família, né? Eu sempre brinco, vai chegar a visita, você bate a massa, vai pro cabeleireiro, volta, deixa na geladeira. Você tá arrumada, o pão tá bonito, quentinho, porque você teve a oportunidade de deixar a massa. Aí quando a visita chega, você já tá arrumada, você abre o forno, tira o pão modelado da geladeira, coloca ali. Você recebe a visita de duas formas, né? Bem bonita e com um pão muito gostoso. Então essa é a grande vantagem que tem o emulsificante. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima.